Existe uma camada da linha dos malandros que quase nunca é revelada, não por segredo vazio, nem por exclusividade religiosa, mas porque exige maturidade para ser compreendida. No primeiro contato, muitos enxergam o malandro como figura caricata, o homem do terno branco, chapéu inclinado, sorriso de canto e fala mansa. Uma presença que mistura charme, irreverência e certo ar de desafio. Porém, quem permanece apenas nessa leitura não entrou de fato na linha dos malandros. Ficou apenas na porta superficial desse entendimento, porque o malandro não é o personagem, ele é um campo, e esse campo começa onde a moral simplista termina. Quando se observa a iconografia dos malandros com olhos mais atentos, percebe-se que nada ali é aleatório. O terno não é apenas elegância, ele representa domínio do próprio corpo, postura diante do mundo, consciência de si, dentro do caos social. O malandro veste-se bem, não por vaidade vazia, mas porque compreende o poder da presença. Ele entra em qualquer ambiente sem pedir licença e, ao mesmo tempo, sem invadir. Existe um equilíbrio fino entre ocupação e respeito. O chapéu, muitas vezes inclinado, não é um adorno estético. Ele carrega simbologia de ocultamento e revelação. Aquilo que está parcialmente coberto não é escondido por medo, mas por estratégia. O malandro não se expõe completamente porque entende que o mundo não é um campo neutro. Ele lê o ambiente antes de se mostrar. Ele observa antes de agir. O chapéu é, portanto, um símbolo de inteligência espiritual aplicada à vida prática. As cores também falam. O branco, frequentemente associado a eles, não deve ser interpretado de forma ingênua. Não é pureza no sentido moralista. É clareza de intenção. É alinhamento interno. O branco, nesse contexto, indica alguém que atravessou sombras e não se perdeu nelas. Diferente de quem evita a escuridão, o malandro a conhece. Caminhou por ela, aprendeu suas leis e, por isso, não é enganado facilmente. O vermelho, quando presente, aponta vitalidade, força de ação, pulsão de vida. O preto, por sua vez, traz a dimensão do mistério, da profundidade e daquilo que não se revela a qualquer um. A combinação dessas cores não é estética, é iniciática. Há também objetos que aparecem em alguns contextos: o cigarro, a bebida, a bengala. Aqui é onde muitos se perdem, interpretam literalmente aquilo que é simbólico. O cigarro, por exemplo, pode representar transmutação, o que é denso sendo queimado, transformado em outra frequência. A bebida, quando ritualizada, não é vício, mas instrumento de abertura de campo, de comunicação, de ajuste vibratório. A bengala, por sua vez, não indica fraqueza, mas autoridade. Quem a utiliza não precisa provar força o tempo todo, pois já a possui. Se alguém olha para esses elementos e reduz tudo a hábitos mundanos, não entendeu a linha, e pior, corre o risco de distorcer completamente sua força. Agora, existe um ponto ainda mais profundo que raramente é abordado com seriedade: a relação entre a linha dos malandros e o catimbó, especialmente dentro da Jurema Sagrada. Sem essa compreensão, a linha fica incompleta, porque muitos dos espíritos que atuam como malandros na Umbanda têm ligação direta com o campo da Jurema. E aqui entramos em um território que exige respeito, estudo e sensibilidade. A Jurema não é apenas uma tradição, ela é um sistema espiritual complexo, com fundamentos próprios, com uma cosmologia rica, com hierarquias espirituais bem definidas. Dentro desse campo existem os mestres encantados, e entender os mestres é fundamental para compreender os malandros em sua essência mais profunda. Os mestres encantados não são espíritos comuns, no sentido linear da reencarnação. Muitos deles são considerados encantados, ou seja, não passaram pela morte da forma como se compreende tradicionalmente. Eles transitaram para outra dimensão de existência, mantendo atuação consciente no mundo espiritual. São guardiões de saberes, de ervas, de forças da natureza, de mistérios que não se revelam por completo. Quando esses mestres se manifestam, não estão ali para espetáculo, estão ali para operar. E alguns desses mestres assumem arquétipos que, na Umbanda,
são reconhecidos como malandros. Isso muda completamente a perspectiva, porque deixa de ser apenas a linha do boêmio espiritualizado e passa a ser uma linha que carrega tecnologia espiritual ancestral, profundamente enraizada na terra brasileira, especialmente nas tradições do Nordeste. A Jurema traz consigo o poder das matas, das ervas, dos encantamentos, das rezas, dos pontos que não são apenas cantos, mas códigos vibracionais. E quando essa força se encontra com a estrutura da Umbanda, surge uma linha híbrida, viva, dinâmica. Os malandros, nesse contexto, tornam-se pontes entre mundos, entre o urbano e o ancestral, entre o visível e o encantado, entre o improviso e a precisão espiritual. E isso exige cuidado, porque também é nesse ponto que surgem as maiores distorções. Quando se tenta separar completamente a linha dos malandros da Jurema, perde-se profundidade. Quando se mistura sem critério, perde-se fundamento. É preciso discernimento. Outro aspecto que raramente recebe o devido espaço é a presença das malandras. E aqui existe uma invisibilização que precisa ser corrigida. As malandras não são versões femininas dos malandros no sentido superficial. Elas não estão ali apenas como complemento. Elas são força própria, com características específicas, com atuação intensa, muitas vezes mais incisiva. A malandra trabalha com leitura emocional de uma forma extremamente refinada. Onde o malandro observa o ambiente, ela lê as intenções. Onde ele atua com estratégia social, ela atua com percepção energética mais sutil. Sua presença muitas vezes desconcerta, não pela força bruta, mas pela precisão. Ela não se deixa enganar por discursos. Ela vê o que está por trás. E isso, para muitos, é desconfortável. Na iconografia, as malandras também carregam elegância, mas com uma estética que mistura sedução e autoridade. Não é sensualidade vazia. É presença consciente do próprio corpo. É domínio da própria energia. É saber exatamente o efeito que causa e usar isso com responsabilidade espiritual. Assim como os malandros, elas também transitam entre mundos, entre o acolhimento e o confronto, entre o cuidado e o corte necessário. Ignorar a presença das malandras é reduzir a linha pela metade. E mais do que isso, é perder uma dimensão essencial de equilíbrio. Agora, há uma questão que precisa ser dita com clareza, mesmo que desconforte. A linha dos malandros é uma das mais distorcidas dentro da Umbanda contemporânea. E isso acontece porque ela lida com zonas limítrofes. O malandro trabalha na fronteira entre ordem e caos, entre regra e adaptação, entre lei e exceção. Ele não cabe em estruturas rígidas e, por isso, facilmente é mal interpretado. Alguns utilizam a imagem do malandro para justificar comportamentos desequilibrados. Outros rejeitam a linha por não compreenderem sua profundidade. Ambos os extremos estão equivocados. O verdadeiro malandro não é desregrado. Ele é consciente. Ele não quebra regras por rebeldia. Ele as transcende por compreensão. Existe uma diferença enorme, e essa diferença define tudo. Quando um espírito da linha dos malandros se manifesta em um terreiro sério, sua atuação é firme, lúcida, responsável. Ele orienta, protege, corta demandas, organiza caminhos, aponta ilusões. Sua fala pode ser leve, às vezes até bem-humorada, porém carregada de precisão. Ele não está ali para agradar. Está ali para alinhar. E isso muitas vezes exige confronto, porque a linha dos malandros não sustenta autoengano. Ela desmonta máscaras, inclusive as espirituais, e talvez esse seja um dos pontos mais importantes de compreender. O malandro verdadeiro não valida ilusões, nem mesmo aquelas que parecem bonitas ou espiritualizadas. Ele vê o jogo e ensina a sair dele, mas não da forma ingênua, da forma consciente. Isso inclui entender o próprio comportamento, reconhecer padrões e assumir responsabilidade. Não existe evolução sem isso. A linha dos malandros, quando bem compreendida, é profundamente ética. Não no sentido moral rígido, mas no sentido de alinhamento com a verdade do movimento da vida. Ela ensina a viver no mundo sem se perder nele, a lidar com pessoas sem se contaminar,
a agir com inteligência, sem ingenuidade, a confiar, sem se cegar. E principalmente, a caminhar com presença. Porque o malandro não vive no passado, nem se perde em idealizações futuras. Ele está no agora, lendo, sentindo, agindo. E isso é extremamente espiritual. Mesmo que não pareça para quem espera espiritualidade em formatos previsíveis, no fim, compreender a linha dos malandros é compreender que a espiritualidade não está separada da vida. Ela acontece dentro dela. Nas escolhas, nas relações, nas atitudes cotidianas. Não existe despertar real que ignore o mundo. E não existe consciência verdadeira que não saiba caminhar nele. A linha dos malandros ensina exatamente isso. E talvez por isso ela seja tão incompreendida. Porque ela não permite fuga. Ela convida para a presença. E presença exige coragem. Agora, a pergunta que permanece não é sobre eles. É sobre você. Você está preparado para enxergar além da aparência ou ainda prefere a versão confortável da espiritualidade? Porque o malandro não se revela para quem quer apenas conforto. Ele se aproxima de quem está disposto a ver, de verdade. Axé Saravá, salve a malandragem.